Olá, boa noite. No ar o PUC TV Esportes neste domingo, em clima de Copa do Mundo, definidos os semifinalistas da competição. Terça-feira o Brasil enfrenta a Alemanha e na próxima quarta-feira a Argentina pega a Holanda. Vamos até às 10 da noite com muita informação e opinião. E você faz o programa com a gente pelo WhatsApp. O número é o 62-8599-1000. Comigo hoje nos comentários o Dante Keller e o Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Boa noite. Tudo bem, Pasquetto. Boa noite a você, boa noite ao Dante, boa noite aos amigos que nos acompanham. Já véspera de semifinal de Copa do Mundo, a gente começa aqui a ver os pontos fortes, os pontos fracos, os 4 semifinalistas, mas o fato é que chegaram as seleções favoritas, né? Nós temos semifinais dos sonhos de uma Copa do Mundo. De um lado, Brasil e Alemanha, do outro, Holanda e Argentina. Uma coisa eu te garanto, o bicho vai pegar. 3 campeãs mundiais e a Holanda com 3 finais e 3 vices. Boa noite, Dante, tudo bem? Boa noite, Pasquetto, boa noite, Cleison, boa noite, amigos. Olha, eu acho que esse é um momento, eu levo em consideração a Copa anterior. E eu tiro por base muito essa Copa. Eu acho que esse momento é o momento do telespectador, eu já quero bater nessa tecla o tempo todo, é o momento do telespectador, do ouvinte, prestar atenção em tanta bobagem, babaquice que a gente acaba ouvindo por aí. Por quê? Porque 99% ou 90% dos jornalistas brasileiros falavam que o Brasil é o Neymar e pronto, acabou. Que o resto não vale nada. Os outros não valem nada. É o Neymar... Como é que é aquele negócio de dependência? Neymar dependência. Neymar dependência. Um trem ridículo. Então, 90% da imprensa falava isso. Depois começou a falar que esses grandes não valem nada. O bom são os pequenos. Costa Rica, Grécia, Argélia, Costa do Marfim. É isso aí aqui. Esse que é o futebol. Hoje a Espanha foi embora, é uma palhaçada. É um bagaço de seleção. A Alemanha foi a única que se salvou em toda a conversa aí. Portugal foi desmoralizado, a própria Holanda, e agora já começam a mudar de ideia. E vão voltar a mudar de ideia depois ainda. Então é um momento muito importante de se saber quanta... qual que é a palavra certa? Estou aqui segurando para falar a palavra. Picaretagem. Tanta picaretagem na imprensa. De neguinho que fica jogando com o telespectador. Tá achando que não tem gente inteligente, que os telespectadores não observam. O cara fica mudando de lado toda hora. Toda hora muda de lado e fica por isso mesmo. Então preste atenção. Quem falou que o Neymar é o único jogador do Brasil, por favor, mude de ideia, mas assuma que mudou. E quando mudar de novo, se o Brasil perder, que de repente o Brasil perde, eu falei para vocês que era só o Neymar, então vamos prestar atenção nesse tipo de coisa que acontece o dia inteiro, o tempo todo na imprensa nossa no Brasil inteiro. É uma picaretagem de neguinho se metendo onde não deve. André Isaac, ao vivo de Teresópolis, seleção brasileira treinou hoje. E o Dante falou sobre o Neymar. Falaremos muito sobre esse assunto que tomou conta do noticiário nos últimos dias. Boa noite, André. Boa noite, Pasquetto. Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado na PUC TV Goiás, um abraço aí para o Dante, para o Cleison. Estamos aqui, a PUC TV Goiás está lado a lado com a seleção brasileira desde o dia 25 de maio, um dia antes da seleção chegar aqui na Granja Comari. Estamos na casa da seleção brasileira, a uma semana da final da Copa do Mundo 2014. E o Brasil está na semifinal. Daqui a pouco nós vamos passar para o nosso telespectador como foi o dia da seleção brasileira. Como foi também o sábado, né? Que foi intenso, que foi emocionante, com o Neymar indo para casa, deixando a Granja Comari. Daqui a pouco, com as imagens do Maico Paranhos, com o registro todo especial da PUC TV Goiás, com exclusividade para o Centro-Oeste brasileiro, nós vamos trazer as informações da seleção brasileira rumo ao hexacampeonato, aqui direto da Granja Comari. Pasquetto. É isso aí, André Isaac. No próximo bloco, então, vamos começar a tratar de todos os assuntos. Hoje surgiu um assunto que o Neymar ia procurar ajuda de especialistas para jogar a final, se o Brasil passasse. E já trataram de desmenti-lo. Daqui a pouquinho a gente volta.
Bom, voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Coloque o número do WhatsApp aí, é o 6285991000. Na tela, o Marquinhos vai providenciar pra gente e daqui a pouquinho eu leio as primeiras mensagens. Para matar um assunto aqui que surgiu hoje à tarde, no Globo.com, que o Neymar havia procurado ajuda de especialistas para jogar a Copa. 2 dias antes, iam infiltrar analgésico no Neymar a ponto de diminuir toda a dor. Ele teria conversado e conversou com outros especialistas. E agora há pouco, no mesmo site, a família do Neymar desmentiu tudo e só quem responde sobre a condição clínica do Neymar no momento é o José Luiz Runco. Mas teve uma fratura, né, bicho? E não precisava nem ser médico para poder saber que com a fratura não adianta você aplicar remédio. Ele não tá nem andando direito. Se fosse uma questão muscular, tudo bem, mas uma questão de fratura aí é fratura de vértebra, osso, cartilagem ali também, então, aliás, de osso, né? Então não tem como, ué. É isso aí. Não tem como, você vai colocar remédio, mas e aí? Não tem resistência. É preservar a saúde do rapaz, né, Na Dante? verdade, a fratura ela foi uma casquinha que arrancou na coluna. De todas as possibilidades foi a menor, foi a menos grave. Assim, a única coisa que ela chegou ao ponto de uma pancada forte foi que houve uma fraturazinha numa casquinha do osso, mas houve. Aí chegam esses picaretais, né, meu? Chegam os picaretas e acham que descobriu o Brasil. Aconteceu, o cara foi lá e ofereceu pro Neymar. Foi. O cara foi lá na casa dele, chamou a família e ofereceu para ele. Lá não tinha o Dr. Runco, não tinha nada. O cara foi lá, ofereceu, Neymar, a família chamou o Dr. Runco, falou, olha, deixa eu te falar, isso aí poderia acontecer daqui depois desse jogo no outro. A gente aplicaria infiltração, é infiltração que chama? Infiltração. Aquilo que botava no garrincha antigamente. Só que infiltração hoje é a base de medicamento no local da contusão. E pode ser sim que ele pudesse jogar. Pode ter essa possibilidade. Só que é uma coisa. Em primeiro lugar, são remédios que caem no exame antidoping. Hoje, a infiltração de antigamente era feita, e se for feito hoje, é feito com remédios que caem no antidoping. Então o cara vai jogar dopado. E corre o risco de acabar com a carreira dele em todos os sentidos. Como acabou com a do Maradona, como acabou também com a do Garrincha, como acabou com o Reinaldo do Atlético Mineiro, que são jogadores que vão jogar sem sentir dor nenhuma e estão prejudicando ainda mais aquela lesão. 2 detalhes. Doping e agravamento da lesão. Aí o Dr. Runco chegou, chamou a família do Neymar. Olha aqui. Aqui não é Congresso Nacional, não é negócio de política, não é CBF também não, que mexe com picaretagem de ingressos falsos, que você acha que não é CBF, você acha que não é a FIFA que está envolvida nos ingressos lá. Então aqui não, aqui dentro é sério. Aqui não, se você quiser fazer, você faz, mas nós estamos fora. Nós não vamos compartilhar com isso. Então lá dentro da comissão técnica da CBF é sério. Lá é sério, sempre foi. E é isso que aconteceu. André Isaac, vamos começar por ontem, né, André? O sábado que foi muito agitado, as entrevistas, toda a repercussão, para a gente discutir um pouco mais sobre essa questão do Neymar, André. É isso aí, vamos começar com o depoimento que o Neymar deixou para o torcedor brasileiro sobre a sua saída da Copa devido a essa contusão. Rapaziada brasileira, tanto jogadores, comissão técnica, torcedores, é um momento muito difícil, que faltam palavras para dizer o que está passando pela minha cabeça, pelo meu coração. Só queria dizer que eu vou voltar o mais rápido possível, quanto menos esperar, eu estou de volta. Queria agradecer a todo o apoio, todo o carinho que tiveram por mim, tudo que escreveram, pelas mensagens, por tudo. E dizer que meu sonho ainda não acabou. Foi interrompida por uma jogada, mas ele continua. Eu tenho certeza que meus companheiros vão fazer de tudo para que eu possa realizar o meu sonho, que é ser campeão. Meu sonho também era jogar uma final de Copa do Mundo, mas dessa vez não vai dar. Mas tenho certeza que eles vão vencer essa e vão ser campeões. E eu vou ser junto, vou estar com eles
e nós brasileiros vamos estar comemorando tudo isso. Valeu, obrigado a todos, um abraço. O Neymar chegou a voltar para a Granja, ele de sexta para sábado dormiu aqui na Granja, almoçou com os jogadores no dia seguinte, mas após conversar com o departamento médico, com a comissão técnica, ele preferiu finalizar o tratamento dessa fratura na sua residência no Guarujá. E aí ele foi embora. Queria pedir as imagens e falando com você, Pasquetto, com você, Dante, com você, Cleison, foi impressionante esse momento. Eu estava aqui, onde estou agora, o Maico Paranhos, o nosso cinegrafista também daqui, pois estamos aqui na ponta desse tablado, dessa arquibancada que foi construída, e dessa ponta que tinha a melhor visão do helicóptero que estava no campo 2 aqui na Granja Comari. Então todos os fotógrafos e cinegrafistas, eles estavam amontoados aqui, né, buscando o melhor espaço para registrar as imagens. E também repórteres, produtores, enfim, todas as pessoas de imprensa, elas estavam concentradas nesse local. E foi impressionante que desde que chegou o helicóptero, que a ambulância subiu lá para buscar o Neymar, a van subiu para buscar o Neymar, você não ouvia nenhum pio, você não ouvia nada. Era um silêncio absoluto aqui entre os jornalistas. Dava para ouvir os pássaros, aquelas curicacas aqui no gramado, dava para ouvir. E quando o Neymar estava dentro do helicóptero, e nós temos essa imagem aí, vocês estão observando, que ele acena a mão, foi no momento que um dos cinegrafistas gritou daqui, ó, Neymar! Aí de lá ele ouviu. Tamanho era o silêncio, e as pessoas, eu acho que até de uma forma respeitosa, observando atentamente aquele momento, todos calados, observando o Neymar sendo transportado e depois o helicóptero decolando. E lá em cima, na concentração, lá em cima, os jogadores observando atentamente o gramado lá de cima, e todos calados também vendo aquele momento, viu, Pasquetto? De fato, imagens que impressionam, são coisas que fogem do habitual, né, André? Um helicóptero dentro de um campo, um jogador com tanto talento e tanta saúde saindo de maca, sem andar, chorando. Penso que isso tudo causou comoção em todo mundo, né? Olha lá, Dante, olha lá, Cleison, o Neymar dando tchau. Ele leva a mão no rosto, dá tchau e volta com a mão pro rosto, chorando o tempo todo. Tem gente que acha que houve uma supervalorização em cima disso. Pasquetto, nós vivemos num mundo de neguinho que quer crescer em cima das coisas. Eu acho... Nós vivemos num mundo da exploração. O brasileiro, nós não somos cultos, né? Nós cometemos erros, nós falamos errado. Nós achamos que assim, engana um ali e acha que todo mundo é otário. Como essas pessoas. Esse tipo de coisa eu não aguento. Eu não consigo ficar calado. Cleison, não é supervalorização, né? Trata-se de um dos maiores jogadores do mundo, sem poder andar e que tinha que ir pra casa. Valorizando o quê? Ele valorizar, largar de jogar? Valorizar, largar de ser o cara da Copa, o melhor jogador do mundo? Valorizar, largar de fazer uma jogada? Ele ia pra casa de ônibus, de baú, de carro? Não tinha como, era uma maneira mais rápida e confortável em função até da situação dele. Sair de carro dali para chegar até lá no Guarujá, o Dante conhece muito bem o caminho, sabe que é distante, ainda mais para uma pessoa que tem dificuldades, está com um problema que ele tinha, era o único jeito. E essa questão do Neymar, a gente observando a repercussão em nível mundial, todo mundo pergunta. Hoje eu tive a oportunidade de acompanhar a Fórmula 1 também, que eu gosto muito. A informação que tinha lá é que todos os pilotos foram perguntar a respeito do Neymar. Chegaram nos brasileiros, na imprensa brasileira, perguntando sobre o Neymar. Então, para você ter noção, tanto que ele é conhecido e é repercutido também no mundo. Né, os jogadores alemães na sequência, o próprio Messi, que fala pouco em rede social, a primeira coisa que ele fez foi postar uma mensagem com relação ao Neymar. Enfim, então é um cara que todo mundo tá falando. Aí tem uns bobões, principalmente em internet, o neguinho sofrendo do SUS e o Neymar saindo de helicóptero. Bicho, o que tem a ver um negócio com o outro? Não tem absolutamente nada e nem é culpa e problema do Neymar resolver isso. Agora, André, o José Luiz Runco falou também, né, sobre a contusão do Neymar, né? A parte do Runco talvez tenha sido a mais difícil, porque todos nós ficamos sabendo da informação, nós assustamos.
Imagina quando o Neymar ficou sabendo a notícia. Imagina como é que foi para o departamento médico da seleção brasileira avisar: Neymar, você está fora da Copa. E foi o doutor José Luiz Runco que deu a notícia. Olha, eu vou te dizer, toda vez que você passa por situações dessas, a gente estava vivendo um momento muito especial nessa Copa, de não ter tido problema de corte de atletas e ter os atletas todos competindo. A gente estava conseguindo botar os 23 atletas todos competindo. Foi um momento muito desagradável e muito desgastante, porque no momento em que eu passo a informação para ele, e ele absorve a informação, ele realmente ficou muito triste, emocionou-se muito, e evidentemente que estava o médico, o radiologista que participou dos exames, nós também nos emocionamos, porque essa é uma situação extremamente desagradável e você quebra o sonho de uma pessoa. E depois, nessa entrevista coletiva, nós tivemos a oportunidade de perguntar a pergunta da PUC TV Goiás, na coletiva da Seleção Brasileira, para o doutor José Luiz Runco, sobre a violência nessa Copa. Doutor, aqui, por favor. Sim. Não é a primeira vez que o Neymar foi para o departamento médico nessa Copa, tanto é que é o jogador da Seleção Brasileira que mais apanhou. Qual é o seu sentimento, como pessoa, como torcedor também, do que vinha acontecendo nessa Copa, do que está acontecendo, da violência, em que um caso como esse não recebe punição e uma mordida recebe? Eu acho que essas coisas nós temos que analisar com muita tranquilidade. No âmbito torcedor, ser humano que gosta de acompanhar futebol, me parece que nós estamos tendo jogos, em especiais nós, nos Jogos do Brasil, entradas que não são muito compatíveis com a prática do futebol. Eu diria que entradas acima da linha da bola. Normalmente está se entrando acima do tornozelo ou lesões mais sérias a nível de coluna. Os traumas de crânio são traumas mais ou menos compatíveis pelo futebol que se joga atualmente. Tem se jogado muita bola aérea, os goleiros às vezes têm saído com mais força, então os traumas de crânio são bastante compatíveis. Eu acho que as pessoas da FIFA devem estar olhando para isso. Em relação à postura de cobrasse ou não cobrasse, a gente tem observado, e as pessoas que analisam a parte, principalmente dos juízes, têm demonstrado que os juízes estão com a seguinte recomendação: tente o máximo possível evitar de dar cartão. Eles estão tendo um cuidado de conversar muito. Eu não sei se conversar muito propicia as pessoas entenderem que dá o direito de usar mais a força, e com isso pode comprometer. E em relação a este atleta que fez o traumatismo no Neymar, eu acredito que a FIFA vai tomar alguma posição, porque hoje pela manhã foi noticiado que estava sendo estudado pelo Conselho, enfim, disciplinar da FIFA, se haveria se tomar uma posição. Eu acredito que vai se tomar uma posição, evidentemente eles devem ter especialistas estudando, desde o mecanismo da lesão até a intenção do atleta na hora do trauma. Interessante que disse aí o doutor José Luiz Runco, né, Pasquetto, que os árbitros estão deixando correr solto, principalmente no Jogo do Brasil, porque o que o Neymar apanhou nessa Copa do Mundo não foi brincadeira, não. Até aconteceu o que aconteceu. É verdade. Daqui a pouquinho nós vamos discutir a questão de se teve maldade ou não do cara. Tem uma sonora do André, do André com o William. Da atitude da FIFA. Pois é, dos cartões. Antes para a gente comentar dos cartões, Dante, o fato da FIFA pedir para os juízes darem uma amenizada e baterem um papo, você acha que tem influência direta no aumento da pancadaria? Não, tem uma questão de ser conivente com toda a situação e de não saber nem o que está acontecendo. A FIFA faz da seguinte maneira, os árbitros também. Se houver choro, eles dão cartão e marcam falta. Se não houver choro, nem falta eles não marcam, como não marcaram no caso do Neymar. E quanto a punições, o doutor Runco falou, a FIFA, eu acredito que a FIFA. Vai, doutor Runco, a FIFA vai tomar uma providência por causa da intervenção que há e a comoção pública e a comoção mundial cobrando da FIFA para ela tomar uma atitude. Porque, vamos imaginar, o que a FIFA está preocupada? Está preocupada em colocar ingressos
para cambista vender, igual aqui em Goiânia mesmo. Você acha que os cambistas de Goiânia não estão ligados de onde os ingressos saem? A coisa é tudo a mesma coisa. É só muda de degrau. Então é assim, a conivência, tudo existe por causa da conivência que existe. Ô Cleison, a FIFA parece estar querendo mudar a regra que ela fez, né? Ó, não dá cartão não, conversa mais. Ou é pra cartão ou não é pra cartão, isso, e é isso. Mas que não tem regra? E é Os isso caras que me são incomoda. instruídos pra isso, É isso que me incomoda, sabe por quê? No primeiro instante, antes da Copa começar, a FIFA reuniu os árbitros, fez uma reunião com todos eles, tanto que o André noticiou que os jogadores depois foram avisados sobre essa situação, de que qualquer agarrão dentro da área seria pênalti. Certo? Aí no primeiro jogo já, o lance do Fred, o juiz marcou um pênalti, todo mundo reclamou, a imprensa mundial caiu matando em cima. Aí em jogos seguintes nós tivemos lances semelhantes e pênaltis foram marcados, faltas também. Aí a FIFA de repente pensou, não, exagerando, tá exagerando. Então, gente, vamos ter um pouco mais de controle, vamos ser mais complacentes, não vamos marcar tantos pênaltis e não vamos dar tantas faltas. É preciso deixar o jogo seguir porque tá dando muito cartão. Aí o árbitro, que já tinha tido uma informação de que era para marcar qualquer agarrãozinho, ele já entra na cabeça dele, bom, então agora eu vou deixar seguir o jogo. Eu vou deixar seguir a jogada. E tem deixado, nós temos visto jogadas violentíssimas nessa Copa, como o André destacou bem. Nós tivemos a entrada do Matuidi em cima do jogador da Nigéria, que teve fratura. Nós tivemos várias outras jogadas fortes na Copa do Mundo. O próprio Zúñiga no joelho do Hulk. O Zúñiga não foi o primeiro lance, exatamente. Ele já foi no joelho, o árbitro viu, então que marcou a falta e deu cartão. O Neymar foi pra tirar do jogo e tirou. Eu falei, com 3 minutos, ele chegou firme pra machucar. Chile, bem lembrado. Chile. E eu até falei isso aqui, Dante. Tirou do jogo, ele não jogou. O que me estranhou foram com 2 faltas fortíssimas em cima do Neymar, nem cartão amarelo saiu no lance. 2 lances fortes e nem cartão saiu. Então, quer dizer, a FIFA, ela mesma atrapalha, ela fica dando palpite onde ela não deveria dar. Ela chega pro lado e fala assim, ó, vai lá e apita. Acabou. Sua decisão é sua decisão. Sim, André. O detalhe, por exemplo, eu lembro do Teodoro Castro Lino, ele tem um conhecimento profundo das regras do futebol, como é que elas surgiram. Eu lembro dele me contar que o cartão amarelo e o cartão vermelho, ele surgiu para ser uma linguagem universal. Porque o cara vai jogar, joga Estados Unidos e Israel, um árbitro do Japão. Como é que eles vão conversar? Verdade. Nem todos têm o conhecimento da língua. Então, esse negócio de conversar é um negócio que já não dá na regra há muito tempo. É falta para cartão amarelo, você mostra o cartão amarelo que o cara da China, do Japão, do Brasil, de Israel, da Rússia, ele vai entender que foi uma advertência. E o vermelho, ele vai entender que vai ter que sair de campo. Então, essa determinação da FIFA para a Copa do Mundo foi incentivar a violência. E foi em 70, né, André? Os cartões surgiram em 70 e as substituições também surgiram em 70, exatamente por causa da Copa de 66, que o jogador saía machucado e o time jogava com 1 a menos. Quer dizer, o infrator era beneficiado. Agora, eu não quero deixar que se esqueça da picaretagem de jornalistas que falaram que o Neymar, o Brasil é dependente do Neymar. Quem mudar de ideia agora, vai mudar de ideia depois se o Brasil perder e tem que assumir o telespectador e o ouvinte, tem que ficar ligado para ver tanta picaretagem de neguinho malandro com conversa fiada. Porque já começaram a concordar que o Brasil vai ganhar sem o Neymar. Aí o Brasil perde, falando, não falei para você que não ganhava sem o Neymar. Pra você ver o nível de que nós temos hoje de comentários e picaretagem. Bom, e depois do lance, da falta que tirou o Neymar da Copa do Mundo, o que teve de manifestações, principalmente na internet, contra o Zúñiga, lateral direito da Colômbia, xingando o Zúñiga, ofendendo a família dele e tudo mais, há quem entenda que ele teve a intenção. Eu, pelo menos, acho que teve, mas não é para tanto. Ninguém sobe com o joelho dobrado. Você acha que teve ou não? Não, teve. Ele já, no primeiro lance do Hulk já mostrou que era um jogador mal intencionado. Ele a bola no chão e ele foi no joelho do Hulk. Ele foi forte. A sorte é que o Hulk é um jogador de compreensão física muito avantajada. Ele é tora, né? Ele aguentou. No Neymar, é simples você perceber se o cara tem a intenção de ir na bola ou não. Ele olha pra bola só no momento que o Neymar vai dominá-la. Depois ele não olha pra bola, ele só olha pro Neymar. Ninguém sobe ele com já o joelho chega, dobrado e pra frente. Ele completamente despreza a bola. Ele despreza a bola. A bola, tanto que na hora que o Neymar domina ela, que ele já bate, a bola cai pro lado e ele continua só olhando pra saber onde ele pegou no Neymar. Ontem no segundo tempo do jogo da Costa Rica contra o Holanda, lance. Observa o lance da outra câmera pra você ver. O cara vai com o joelho dobrado. Só olhando o Neymar. Pra você teve intenção, né, Dante? Olha, ele teve a intenção. Ele foi maldoso e ele é covarde. Um ponto. Agora, no futebol, qualquer peladinha que o Cleis
Menos o André. Eu jogava pelada lá na grande. Menos o André. Qualquer peladinha que se bate, você sabe que para você cometer um exagero, um super exagero, é questão de segundos. Claro. Um minuto de bobeira. Não, nem minuto, segundo de bobeira. frações de segundos, menos de... Então, por exemplo, eu já fiz coisa em pelado de futebol que eu falo, ô Dante, você Se arrepende amargamente. Ô Dante, você não tem vergonha não? Fica com vergonha, é verdade. Você não fica com vergonha de xingar os outros e falar esses palavrões e entrar no cara desse jeito, não, cara. A gente se envergonha com atitudes que nós somos capazes de tomar. Jogando bola. Jogando bola. E isso Agora, acontece muito. Ele parece não estar envergonhado. Aí ele foi, assim, eu acho que lá na casa dele ele tá morrendo de vergonha. Agora, porque as entrevistas que ele concedeu... o minuto ele de disse que bobeira, foi mas normal. foi covardia. Ele falou que fez o que tinha que fazer. No primeiro tempo, Exatamente. eu fui lá e foi fiz o que tinha que covardia. fazer. Eu Foi não tenho covardia. lance ontem. Mas tem que decidir infração de segurança. Ele nunca imaginava que fosse tirar o cara da Copa. Teve um talvez lance dá um ontem. susto, né? Teve um lance ontem, viu, André, antes da sonora do William. É. Veio uma bola pro Van Persie, assim, ele de costas para a área. Aquele Borges, zagueiro muito bom da Costa Rica, que inclusive é brasileiro, né, naturalizado. Ele vem na corrida, ele sobe e cabeceia sem tocar no cara. Você, ele André, poderia ter feito. Você, André, você quando vai jogar futebol, você tem coragem de fazer um negócio desse? Não, claro que Nem não. condição física para maldade, usar ele né? tem. Nem aquela condição ali, o Neto tinha, né? Os caras precisam lembrar. Pular daquela altura pra fazer aquilo lá? André, e o que o William Meia, que pode entrar no time do Brasil, falou sobre o lance? O William, nós tivemos a oportunidade de perguntar isso, inclusive virou notícia em todo o mundo, principalmente na Colômbia, porque ele deu uma aliviada para o jogador colombiano, olha só. Você não acha que nessa Copa a violência está correndo solta? Os juízes não estão deixando o jogo correr demais? E o lance do Neymar, para você, foi maldade ou acidente de trabalho? É difícil falar se foi maldade, se foi um acidente. É claro que o jogador foi muito infeliz na entrada que ele deu no Neymar. Né? É um lance difícil, nós jogadores, né, e como ele também, acho que ele não pensaria que iria quebrar as costas do Neymar, né? Como ele está sujeito a acontecer isso com ele, acho que jamais ele pensaria numa maldade tão grande como essa, de dar uma joelhada nas costas e quebrar. Infelizmente ele acabou chegando muito forte, não precisaria fazer aquilo, um lance desproporcional como ele fez. Então acho que ele foi muito feliz na entrada que ele teve, mas agora é esquecer isso e pensar no mais importante, que é a semifinal contra a Alemanha. Então para o William, ele foi infeliz, pastor. O William falou exatamente o que o Dante comentou aqui agora há pouco. O cara não tinha ideia de que ele tiraria e quebraria o Neymar, mas quebrou. Força excessiva, segundo de bobeira. E o Fato William que falou, naquela hora ele foi maldoso. E o William falou também o que o Cleison falou. O que é? A FIFA, a arbitragem, se ele mete pau na arbitragem, ele vai ficar marcado. E ele pode ter, em um minuto de bobeira, ter cometido lance igual. Exato. Depois vai ver que é questão de fração de segundo. Pô, fiz aquilo então, uma deixa eu ficar vez. quietinho aqui, eu vou... Ele deixou claro que o cara foi mal, né? O que teve nessa Copa de pé por cima da bola, Bastante. né? É o segundo de bobeira, o do Matuidi. Cara, o cara agora... que vem assim, ó. O cara que vem com as travas mostrando, aquilo ali é o segundo de bobeira. E o Entendeu? tanto que pisam no pé e pisam no calcanhar. Eu fico Demais, imaginando. bastante. Eu vi aquele zagueiro do Goiás fazendo isso aqui o tempo todo. Porque Brancão que foi pro exterior. Tolói? O Tolói vivia pisando no calcanhar dos caras. Hoje virou moda. Pisar no calcanhar, pisar no pé virou moda, cara. Isso é uma loucura, cara. Bom, e aí, sem o Neymar, como é que vai ficar? Vamos ouvir a opinião do pessoal de fora? O Dante vai achar bom. Não, eu vou achar bom, não. O ouvinte, o telespectador tem que ficar ligado Então, tanto de picaretagem. Neguinho que quer fazer sensacionalismo. Porque o cara tem. Porque depois, o Neymar. É porque eles estão com medo do Brasil ganhar a Copa sem o Neymar. E depois. Só que eles têm facilidade para ir e voltar nas opiniões. Então, vamos. E eu não tenho. O André conversou com uma moçada boa aí em Teresópolis. Daqui a pouco a gente dá a nossa opinião aqui também.
sobre essa questão do Neymar fora e o Brasil tendo que mudar o jeito de jogar, né, André? É verdade. Nós conversamos com o Paulo Vinícius Coelho, comentarista da ESPN Brasil, com o Osiris Nadal, que cobre seleção brasileira há muitos anos, da Rede Manchete de Rádio, do Luiz Antônio Prosperi, do Jornal Estado de São Paulo, com o Roberto Tomé, que já cobre seleção, tem uma experiência muito grande, ele hoje está na TV Record, e com o Marcos Uchoa, da TV Globo. E agora, sem Neymar contra a Alemanha. Será que é hora de mudar o jeito da seleção jogar? Olha, está muito em cima. O problema é que o Filipão até não se deu essa opção ao longo dos amistosos, ao longo do tempo de treinamento que ele teve com esse grupo. Sempre o Neymar era considerado uma coisa certa. E era, obviamente, certo, já que ele até se machuca muito pouco na carreira. Mas o fato é que a gente chega num jogo desse, que a gente vai ter um treino de verdade, porque o treino de segunda-feira é um treino de véspera de jogo, que é um treino de pequenos ajustes, mas não é um treino para você reinventar um esquema. Então eu acho que, por exemplo, muita gente cogita, por que não volta a jogar com 3 zagueiros, como em 2002? Ele nunca jogou assim. Então está muito em cima para você mudar tudo. Eu acho que nessa hora o Filipão tende a ser mais conservador e falar, bom, o jeito é esse, vamos ficar aqui e tentar, se Deus quiser. Aí depende muito da opção que o Filipão for fazer. Se ele for jogar com o William, se eu fosse o Filipão, evidentemente eu escalaria o William, porque é o que mais se aproxima do que o Neymar faz dentro de campo e não mudaria muito a estrutura do time em si, que está acostumado a jogar assim, vem fazendo a campanha inteira desse jeito. Eu acho complicado você mudar num jogo tudo que você fez durante a Copa inteira. Então, para manter esse mesmo estilo de jogo, do mesmo jeito que a seleção está jogando, entraria o William para fazer essa função, poderia revezar com os caras, os dois jogam junto no Chelsea, um conhece o outro, teria mais facilidade. Agora, para você mudar um esquema, 3 zagueiros ou um time mais defensivo, é mudar muito a estrutura. O Filipão já deu mostra de que ele não é adepto disso, então eu acho que a seleção tem que manter essa estrutura apenas com o William no lugar do Neymar. Olha, aí cada um tem a sua opinião, né? Eu acho que o Filipão poderia tentar um esquema, embora ele nunca tenha treinado, nunca tenha jogado, sem o Fred. O Fred está muito limitado, está muito sem mobilidade. Eu acho que ele está dando poucas opções ao time e substituir o Fred seria interessante, mas não sei se o Filipão vai fazer isso. Acho que jogar só com 2 atacantes, ou com o Hulk avançando um pouco o William, protegendo um pouco mais o meio de campo, ele poderia ter alguma solução, mas é difícil pensar que o Filipão vai fazer isso, né? Em todos os times que ele treinou, ele sempre jogou com um centroavante e eu acho que ele vai continuar insistindo com o Fred. Causa um trauma a retirada do Fred. Ele vai ter que estudar essa forma de jogar, porque ele tem Bernard, que tem alegria nas pernas, mas está treinando muito pouco. Então não é mais ou menos você tirar o Fred e colocar o Jô, trocar 6 por 0. Então ele precisa ter uma alteração que justifique. E depende daquilo que ele vai armar esquema de jogo. Tenho a impressão que ele vai jogar fechado, se cuidando mais defensivamente e tentando o contra-golpe nas bolas altas, cruzadas para a área, escanteios, faltas, para tentar o gol na bola parada. Eu acho que tem que ter um cuidado um pouco maior com o passe. O passe contra a Alemanha é ouro, porque o Brasil está tendo um pouco mais de dificuldade de controlar a posse de bola quando enfrenta adversários com meio campo forte. O segundo tempo contra a Colômbia também mostrou isso. Então, a facilidade para sair, para ter rapidez, para chegar rápido ao ataque, tudo isso é bom. Marcação, pressão, contra-ataque, bola parada, esse repertório está bom, mas tem que ampliar. Ampliar é posse de bola. Se deixar a Alemanha jogar com a bola no pé o tempo inteiro, eles vão pressionar o Brasil o tempo inteiro e tem uma chance grande de ganhar a partida. Piada. Então tá aí a opinião do pessoal, Pasqueto. Pois é, o mas Brasil... não pôs os caras para falar se o Brasil vai se dar bem com o Neymar. Eles sabiam que você já estava bravo e não colocamos. Nós vamos para o bloco, mas antes eu pego a opinião da moçada aqui. Mudar o jeito de jogar. Acho que sem o Neymar, naturalmente, o Brasil muda o jeito de jogar. Não, você tem um craque e não tem um craque, você muda o jeito de jogar. A mudança que vai acontecer, que eu acredito que aconteça, que eu acho que está certo, é você... jogar com os volantes que você gosta, que já estava jogando mesmo. Se eram 2, agora pode ser 3. Voltando o Luiz Gustavo. Porque já eram 3, na verdade. Então agora você pode jogar com 3 volantes e dar mais liberdade para o Oscar e colocar mais um meia no lugar do Neymar. O que seria? Não, mas aí já não dá os...
Então, se você for ficar com os dois volantes, você vai botar um meia a mais. Você tem pouco, senão a torcida vai matar o Filipão. Deixa eu tentar escalar para você aqui. Não, os dois jogadores lá no meio, pode escolher ou o William ou o Bernard. Para mim, os dois podem dar certo. Mas esse eu acredito mais no Bernard. 2 volantes só. Só com 2 volantes? Só, ou Luiz Gustavo ou Paulinho e fica o Fernandinho. 2 meias. Oscar, não, nunca 2 meias. Fred e Hulk. Eu não tiraria o Hulk, mas o treinador não vai tirar mesmo. Então eu vou escalar com o Hulk. Certo. Porque agora tá precisando menos ainda do Hulk, porque vai se botar um volante. Pode tirar o Hulk e botar um volante a mais. Inclusive o Hernanes. Tira o Hulk e bota o Hernanes. Sim, André. Eu já sei a escalação. Você sabe? Então fala aí, André. Fala aí pra gente. Você vai ficar segurando ela aí por quê? Não, vou falar agora. Luiz Gustavo entra no lugar do Neymar. Pronto, acabou. E aí reforça o meio campo. E aí, você acha que o povo vai aceitar você tirar o melhor jogador de ataque do Brasil e botar um meia só se ele é obrigado a colocar ou o William ou o Bernard. E aí o Brasil... eu acho que ele é obrigado. E eu não acho que ele tem peito de não colocar ou o William ou o Bernard. E com agravante. Ele não tem peito de não colocar. O Brasil continuará com 10, com o Fred. A seleção... Não, com 10 não. O Brasil nunca jogou com 10. O Brasil toda a vida jogou com 11 e vai continuar jogando com 11. Com o Fred, não vem que você conversa, não. O Fred, falar que o Fred não tá jogando, eu acho que é... Eu não vou nem falar o que é. E pra mim não a seleção terá 2 alterações. É o Dante entrando na zaga. Certo. Pelo lado esquerdo da zaga. O Porque o menino tá suspenso. Pro lado direito, vai atuar pro lado direito. E o Luiz Gustavo, ele vai voltar. No lugar do Paulinho. Isso aí não tem dúvida. Ele vai voltar. No lugar do Paulinho. Ele volta no lugar do Neymar e o Felipão vai adiantar um pouquinho mais o Oscar. O Felipão podia até querer fazer isso, mas ele não tem peito. Não tem peitoral de Angico Pelotense de fazer isso. Ele não é macho de tirar o Neymar, que é o grande atacante, e botar um volante só. Ele não é macho pra isso. Ele até gostaria, mas ele não é macho pra isso. Agora, eu penso o seguinte, assim, pra mim, a minha escalação ideal, eu teria realmente o Bernard também na minha equipe, pela velocidade, o estilo de jogo da seleção da Alemanha no lugar do Neymar, e sacaria o Fred, que tem sido um telespectador lá, privilegiado dentro de campo, para colocar... Fred é um jogador, mas pra mim... Tudo bem, eu tô falando minha opinião. Mas quem fala isso pra mim não entende nada. Você respeita, então você entende tudo, você entende muito. Não entendo tudo não, mas eu não mudo de opinião. Não, agora eu não mudo de opinião. Tudo bem, eu tô dando a minha. Se o Filipão chegar e tirar... Eu tô falando a minha, pra mim não joga... Se o Filipão chegar aqui e não colocar um dos dois, pra mim não joga. Eu errei feio. É minha opinião. Não joga. Não vi ninguém falar que errou. Pra mim, o William, pra mim... Não tô aqui pra errar. Nunca ouvi ninguém falar que errou. Eu tô aqui pra acertar, rapaz. Se eu tivesse futebol, eu ia ser treinador, então eu ia ficar jogando lá pra poder ganhar, ué. É a minha opinião, e pronto, acabou, ué. Acabou mesmo. Não, ué. Pra mim, jogaria o William no ataque lá, juntamente com... Eu acho absurdo que falar com o jogador brasileiro. Dante, eu respeitei o que você falou, respeitei o que você falou, o que você quis falar. Então não escuta. Agora eu quero falar, ué. E aí? Ué, pô, pra mim, jogaria o William na equipe. Eu colocaria o Bernard no lugar do Neymar, tiraria o Hulk e colocaria o William para reforçar, por conta do estilo de jogo da Alemanha. Uma seleção que é muito forte, muito compactada, e o Brasil precisa ganhar esse meio. E tem um jogador de velocidade, porque é uma seleção que adianta bem a sua linha de marcação, tanto que você vê muitas vezes o goleiro jogando até como líbero, e se o Brasil jogar dessa forma, a Alemanha vai ser obrigada a recuar um pouco mais, não vai forçar tanto. Não vai forçar tanto o meio campo. Então, para mim, é o jeito do Brasil ficar mais equilibrado. Mas entendo que o André está na linha certa. O Felipão, ele pode seguir essa linha mesmo para reforçar. Sem muito tempo, eu falei deve aqui mudar sobre os volantes da Alemanha. Foi no ar ou fora do ar? Fora do ar, né? Fora do ar. Os volantes da Alemanha, com a bola no pé, são espetaculares. Para marcar, eles são um fracasso. A Alemanha, para marcar, os volantes são um fracasso. Eles deixam um buraco nas costas ali no meio campo, na frente da zaga do tamanho do mundo. E uma seleção capaz, igual o Brasil, que tem só fera. Pode estar bem ou estar mal, é uma questão. Porque eu não vou falar que o Fred foi artilheiro da Copa dos Campeões e hoje já não vale mais nada. O cara foi artilheiro dali aqui e passa um minuto, já não vale mais nada, amanhã já vale tudo de novo. Mas o Fred tá bem? Não tá bem, mas não é que ele não vale nada. Ninguém falou que ele não vale nada. Mas não é que ele não vale nada. Aí, o buraco no meio do meio de campo da Alemanha é enorme. Eu falo e assumo que eu falo. Se eu estiver errado, eu chego aqui e falo que eu errei.
Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho, André. Já estamos estourados aqui. Daqui a pouquinho eu volto com você também. Tem repercussão do treinamento hoje, o William Bernard e muito mais ainda no programa deste domingo. Tem os nossos times aqui também. O Goiás jogou ontem, o Atlético também. E vamos repercutir. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes e algumas mensagens no WhatsApp, que é o 628599.000. A que ponto a seleção chegou, querendo expor o Neymar a sequelas? A FIFA pune todo mundo e quem pode punir a FIFA? Aqui uma opinião. No futebol não temos seleção para ganhar da Alemanha, com um técnico que se apega à superstição, emocional meio que desequilibrado. Podemos até ganhar, mas na lógica não. Não deixou o nome aqui também. Um outro aqui. Para com esse Neymar, ele não é Deus. Não que tá ganhando, papapá. Ninguém falou que ele é Deus. Boa noite, pessoal. Como está o Atlético Goianiense? Estou preocupado com o meu time. Ronaldo Cruvinel, do setor Estrela d'Alva. Ontem empatou 1-1 com o Lusiânia, viu, Ronaldo? Amistoso lá no Distrito Federal. E aqui mais uma mensagem. Neymar buscando tratamento com especialistas em coluna, segundo o site. É aquilo que já comentamos aqui, viu, Marco Aurélio, e que foi desmentido pelo José Luiz Runco. Às vezes o cara liga a televisão agora, né, Pasqueta? Sim. Ele recebeu uma proposta em casa de um picareta, que tá cheio por aí, picareta, vender remédios, palhaçada, e ficou com esperança, chamou o Dr. Luiz Runco. O Dr. Luiz Runco falou assim, para usar remédio para infiltração, vamos ter que usar remédio que cai no exame antidoping. E para correr o risco de a contusão agravar, aqui não, nós não vamos ter que fazer isso nunca com o jogador. Acabou-se a conversa aí, quando o picareta realmente foi lá oferecer. Nós estamos cheios de picaretagem. André Isaac, como é que foi o treinamento hoje? E além do William, quem mais falou, André? Hoje também falou o Bernard, e os dois, eles falaram sobre essa possibilidade que os dois têm de substituir o Neymar. Um dos dois, ou talvez nenhum dos dois, né? Mas eles têm uma chance. O Bernard tem chance. O William também tem chance de substituir o Neymar nessa semifinal da Copa do Mundo contra a Alemanha. E eles falaram sobre o peso dessa responsabilidade. Olha, o peso sempre vai existir, né? Como eu disse antes, tenho certeza que não só eu, mas como qualquer outro jogador que nessa situação não esperava que a oportunidade chegasse dessa maneira com o jogador, principalmente como o Neymar lesionado. Então a gente tem que ter tranquilidade e maturidade para poder passar por cima disso, e eu tenho certeza que caso a oportunidade apareça para qualquer um que seja, o jogador está preparado de todas as maneiras para poder entrar e poder dar o seu melhor. E é claro, sabendo da responsabilidade de jogar uma semifinal de Copa do Mundo e poder representar a seleção brasileira da melhor maneira possível. Com certeza o Neymar é uma referência hoje dentro da seleção brasileira. É um jogador muito importante para a seleção. Infelizmente aconteceu esse fato. Mas tenho certeza que todos os jogadores aqui estão preparados para qualquer ocasião que a seleção venha a ter. E essa é uma delas. Acho que todos os jogadores têm qualidades, né? Então tenho certeza que aquela opção, aquele jogador que o Filipão colocar vai entrar e vai fazer o seu melhor pela seleção. Então tá ok. Pelo que eu observei do treinamento de hoje, alguém vai falar, ô André, mas treinaram as reservas. Mas nesses treinos é que às vezes você nota alguma coisa que outras pessoas não notaram. O que eu observei? Eu observei na zaga o Henrique e o Dante, normal, são os dois zagueiros reservas, e o Dante vai ser titular. E o Luiz Gustavo, ele atuou no treinamento contra o Sub-20 do Fluminense como terceiro zagueiro. E ele foi orientado pelo Felipão antes de começar o treino. E os dois conversaram bastante durante o treinamento. E ele tinha esse posicionamento de terceiro zagueiro, o Luiz Gustavo. É por isso que eu estou acreditando que ele vai ser o substituto do Neymar. Enquanto isso, o Paulinho e o Fernandinho, eles estavam com os jogadores considerados titulares, treinando à parte. André, eu pedi o Pasqueta aqui para fazer uma pergunta para você. Qual que é aquela situação? A seleção ia para Belo Horizonte, adiou ou vai? Ia hoje. Ia hoje, vai amanhã, né?
É porque tem um detalhe, assim, por exemplo, eu quero dizer que a minha opinião a respeito de um dos dois jogadores participar também é baseada em detalhes assim. Eu até te peço assim, o zagueiro que não vai jogar, que está suspenso, o Thiago, o Thiago vai para Belo Horizonte porque ele estava, ou ia pelo menos antes, porque ele ia dar uma entrevista que já estava marcada, uma coletiva, porque a CBF escolhe também, além de... Isso que eu queria te perguntar, a imprensa ajuda a escolher o jogador que vai dar entrevista, porque a CBF tem participação nos jogadores que vão dar entrevista. E aí eu quero chegar no fato de que as entrevistas de hoje, o William e o menino foram também, apesar da imprensa fazer um pedido, a comissão técnica define quem vai participar. Então é por aí que eu tirei que um dos dois vai jogar e do fato do Thiago ir para Belo Horizonte, porque a equipe, a seleção, a comissão técnica determinou que ele fosse lá para dar uma coletiva que já estava prometida. Quem seleciona os jogadores para a entrevista é a comissão técnica da seleção brasileira e a diretoria de comunicação. E ela não ia, colocar esses dois de hoje? Ela não ia colocar os dois que com a possibilidade de um dos dois não jogar? Ou talvez coloque com a possibilidade de nenhum dos dois jogar. Não, acho que não colocaria. Para passar a ideia, às vezes, para o adversário, não faz isso. Os dois será Esses dias o Ramírez deu entrevista. Essa semana agora. Ramírez e o Vitor. Sim, eu estou falando o momento, a oportunidade. Sim. O Neymar está fora. Faz sentido. Os dois que foram lá, um vai jogar. Faz sentido. Faz sentido. Quem escolhe é a comissão técnica e a assessoria de imprensa. Se a imprensa pudesse escolher, por exemplo, o Neymar, ele teria falado no primeiro dia aqui na Granja Comari. Não, o que eu quero dizer... O que eu quero dizer é que se fosse a imprensa que tivesse escolhido os dois, aí poderia ser que eles não jogassem. Mas como foi a comissão técnica, um vai jogar. Uma pergunta aqui, se fosse assim... opinião, hein, André? Entendi. Mas eu acho que pelo fato de ter colocado os dois, significa que os dois podem não jogar. Naquele palpite seco assim, você não tem o Neymar, tem o William Bernard, você vai com quem, Cleison? Pura e simples, uma alteração simples, para não perder tanta característica, eu colocaria o Bernard. E você, Dante? O William não tem a capacidade que o Bernard tem de decidir um jogo, não. Apesar de que ele tem também. Um pouquinho menos que o Bernard. O Bernard tem mais possibilidade de decidir um jogo. Ele é mais agudo do que o William. O William é mais meia, o Bernard é mais atacante. Eu colocaria o Bernard. E aí, André, quem treina melhor dos dois aí no dia a dia? O William. O William eu acho ele mais seguro. Eu colocaria o William no lugar do Neymar. E colocaria mais um homem de meio campo, voltaria o Luiz Gustavo no lugar do Fred. Então eu ficaria com o William e Neymar no ataque. E o Oscar um pouco liberado. Você ficaria com o William e Hulk, né? Se eu fosse tirar, eu tiraria o Hulk, André. Se eu fosse tirar, eu tiraria ao invés do Fred o Hulk. Não, eu vejo o Hulk como um jogador muito produtivo. No último jogo... Para marcar. Contra o Chile, eu manteria o Hulk. É isso aí. Nós temos aqui umas imagens da Alemanha, alguns gols da Alemanha nessa Copa do Mundo. A Alemanha que chega com... não tem 100% de aproveitamento porque venceu na prorrogação apenas. Conta, Cleison, como vitória na prorrogação? Não, o resultado normal do tempo normal. A Alemanha até agora tem se caracterizado por não ter jogadores com posições fixas no meio campo, né? Não conta o quê? Não conta como vitória. A prorrogação vale o resultado do tempo normal. O quê? Pra quê? Para efeito de caracterizar se está 100% ou não. Estatística, assim como os gols de pênalti também. Prorrogação faz parte do jogo, hein? O nome já fala. Desempatar. Para efeito de desempate. Prorrogação, né? É uma continuidade do jogo. Então, e a Alemanha chega com essa característica de não ter jogadores que guardem posição e jogadores muito técnicos no meio campo. Qual a maior preocupação que tem que ter o Brasil com a Alemanha, Dante? A preocupação do toque de bola refinado. Uma coisa que foi imposta ultimamente à Alemanha, que os volantes, ao contrário do que eu falei agora, que eles não sabem marcar, eles com a bola no pé, eles são feras. Eles são volantes do nível do Brasil tinha, com Cereza e Falcão. São volantes de uma qualidade técnica impressionante. Por isso que a Alemanha é o que é.
para jogar futebol, a Alemanha hoje, ela é comparada, é exatamente o time daquele treinador que era do Barcelona, o menino lá, o mesmo que é técnico do time da Alemanha, o Guardiola, é o estilo de jogar de futebol de categoria, com futebol bonito. A Alemanha tem isso. Agora, ela só tem um buraco na cabeça de área para os jogadores, para marcar, eles não são bons, eles deixam buraco. E aí, Cleison, qual a maior preocupação que o Brasil deve ter com a Alemanha? Com esse toque de bola da Alemanha. Chegada compactada, uma seleção muito certinha, muito bem distribuída, né, Pasquetto? É uma seleção muito bem trabalhada. É claro que tem as suas deficiências, não é uma seleção perfeita. Ela tem deficiências que o Brasil pode explorar, mas é uma seleção que tem jogadores de muita qualidade, principalmente no meio campo. Atacantes que ajudam a marcar e marcam muito, e jogadores que chutam muito bem também da intermediária, em que PES não tem usado tanto esse expediente, mas jogadores de muita qualidade. Então, a seleção, se quiser bater a Alemanha, ela vai ter que, primeiramente, equilibrar as forças no meio campo, porque a Alemanha tem muita qualidade. Você pega o Schweinsteiger, a qualidade que tem esse jogador, esse volante, o Khedira, outro jogador de muita qualidade. Você tem um Toni Kroos, que é um motorzinho no meio campo, é um cara que está no ataque, que volta, que pega bastante. O próprio Miller joga um pouco mais recuado. Aí você vai no ataque, você tem Podolski, que é outro que ajuda a marcar também, a chegar. O Felipe Lan, com a experiência dele, fechando, porque ela joga com praticamente uma linha de defensores, né? Ela joga com 4 fecha zagueiros. bem, com 4 Se bem zagueiros, que o Lan né? foi lateral direito no último jogo. Não, e ele é lateral direito de ofício, né? E vinha atuando improvisado como volante, mas é um jogador de muita qualidade. Sem contar os zagueiros, que também na hora da parte ofensiva são muito perigosos, porque sobem bem, assim como são os defensores do Brasil. O jogo aéreo deles é fortíssimo. Muito forte. André, para você, André, essa Alemanha, ela bota mais medo em que posição, em que setor ali, André? É no meio-campo, e é onde que a seleção brasileira precisa fazer a diferença. E é por isso que eu acredito na escalação mais reforçada no meio. Acredito com a presença do Luiz Gustavo, do Paulinho, do Fernandinho, do Oscar. O meio-campo é mais aglomerado, com a possibilidade do Brasil ocupar mais os espaços no meio. E como disse o Cleison, a opinião também do PVC, completada aí pelo Dante, o Brasil tem que ter um capricho maior também nesse jogo. O capricho nos passes, aproveitar mais todas as jogadas. É momento decisivo e com a Alemanha não pode brincar. Bom, o Brasil pega a Alemanha terça-feira, 5 da tarde, no Mineirão. Pasqueto, sim, Dante. O Filipão, o tanto que ele entende de futebol, ele sabe que para ganhar da Alemanha tem que jogar, ao contrário dos outros. Contra a Alemanha, para ganhar, tem que jogar, que senão não ganha. O Brasil tem que fazer futebol em cima para criatividade. Por isso que eu vejo que o Filipão o Filipão é um cara super inteligente. Ele tem aquele jeito dele, mas ele é super inteligente. Ele sabe que para jogar contra a Alemanha tem que jogar, tem que ter meia. Por exemplo, se vocês forem olhar o jogo passado da Alemanha contra a França, o que a França jogou naquele jogo e não conseguiu ganhar. Pois é. Então, o Brasil tem que ter uma concentração maior e um volume de jogo maior do que teve a França naquele jogo, que até criou mais oportunidades do que a Alemanha. É isso aí. Terça-feira, Brasil e Alemanha. Quarta-feira, Argentina e Holanda. Meu amigo, a Argentina ontem 1-0. Nós temos aí as imagens. Argentina 1, Bélgica 0. O jogo foi em São Paulo, no Itaquerão. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo, no Itaquerão. Gol do Higuaín no comecinho. E o Di Maria tá fora do próximo jogo, hein? Contusão muscular. A Bélgica bem que tentou. Esse jogo aí da Argentina foi em Brasília, né? Brasília, desculpa. Brasília, isso. Itaquerão vai São ser Paulo vai ser agora, Argentina e Holanda. O Pasquetto, olha lá o Di Maria saindo machucado. A Argentina está sentindo muita falta do Carlito Tevez. Ele não poderia ter ficado fora dessa Copa. O Tevez é o diferencial que a Argentina não está tendo para estar fazendo uma Copa com dando mais liberdade, com mais trabalho do próprio Neymar, o próprio Messi apareceria muito mais se ele tivesse o Tevez ao lado dele. Eu acho que o grande problema que a Argentina fez foi não convocar o Tevez. E a resenha lá é que não convocou porque o Messi não gosta dele, né? A resenha entre a imprensa argentina. E melhores momentos do jogo da Holanda contra a Costa Rica. Foi um jogão, rapaz. A Holanda com chances no primeiro tempo. 0-0, bola na trave. Essa Costa Rica surpreendeu e esse Robin é brincadeira, como, né? O que esse como rapaz futebol, joga. como futebol é surpreendente, né?
A Holanda, dentre os jogos das quartas de final, era a favoritaça, né? Era a seleção que teria mais facilidade para classificar. Eu, inclusive, classifiquei para mim, eu até dei minha opinião aqui de que a Holanda passaria por cima da Costa Rica. E foi o jogo mais difícil, o jogo mais complicado dessa fase quartas de final. Pra você ver, tanto que o futebol, ele é apaixonante por isso, né? Um esporte que encanta por isso, porque surpreendeu a... Não vou dizer 100%, porque o pessoal na Costa Rica acreditava. Sempre quem está lá acredita na própria seleção. Mas jamais imaginaria que a seleção da Costa Rica fosse dar esse trabalho que ela deu à seleção da Holanda. E olha que na prorrogação, nos minutos finais, ainda antes da Holanda mandar aquela bola na trave, eles tiveram a chance no ataque, no contra-ataque. Tiveram e o goleirão pegou. O que eu vejo, Cleiton, o que eu vejo é que, na verdade, não teve um jogo fácil sequer na Copa. E isso eu venho falando desde o começo, que a Copa ia antes da Copa começar. O Brasil tem qual que é mais fácil? Camarões ou Croácia, que ninguém conhecia nenhum deles. Camarões, Croácia e nem o terceiro, o México. Qual que é mais fácil? Todo mundo era uma teta. Eu disse e continuo com essa opinião. Não tem teta. O futebol é igual e quem tiver mais precisão ganha. Não tem. Para você ganhar um jogo daquele jeito de 5, como a Holanda ganhou da Alemanha, da Espanha. Da Espanha. Foi da Espanha? Foi da Espanha. Que ele ganhou de 5. É uma coisa que acontece, o adversário perde o controle. No começo, aí vira goleada, depois que a galinha já... Sofre e tenta atacar, buscar o resultado. Não tem jogo fácil, a não ser aquele que por um detalhezinho mínimo, o adversário mata o jogo nos primeiros minutos. Aqui algumas mensagens, um abraço para o Joãozão, comentarista lá da Bandeirantes 820. Ele elogia muito o nosso trabalho aqui, viu, André? Você sempre ao vivo. Joãozão acha até que o Filipão não tira o Fred por causa da altura, para brigar com os atacantes alemães. A opinião aqui do Joãozão, que é companheiro nosso. Pasqueto, por que ninguém da imprensa brasileira falou da adiantada do Júlio César no primeiro pênalti da decisão contra o Chile? Falou e todo mundo alertou, porque todos os goleiros estão fazendo isso. Todos os goleiros estão fazendo. Um abraço para o Marcelo. Valeu, Marcelo. Um abraço também, está aqui com a gente. Um abração também para o Álvaro Malheiros. Falar para quem torce contra a seleção, ficar na deles e que vamos ganhar da Alemanha. Vamos para a final. Valeu, Álvaro. Um abração para você. Deixa eu pegar um outro aqui. Tenho fé no Brasil, que o Brasil vai vencer. Não deixou o nome. Jô e Fred cabem juntos na seleção num esquema diferente? Não. Cabem, Cleison? Não. Nunca foi nem testado isso aí na Granja, né, André? 2 centroavantes. Não, nunca teve. Jô e Fred nunca precisou. Nenhuma vez. O Filipão gosta de centroavante, mas nem tanto, Era né? Jô ou Fred. Jô ou Fred. E pode até saírem os dois, mas ficar os dois, não. Agora, eu acho mais provável, assim, às vezes, se sair o Fred, não entra o Jô de jeito nenhum. É isso aí. O Jô eu sinto como o jogador mais em baixa hoje na seleção brasileira. Eu acho que se sair o Fred, entra ele. Não, pra mim o Felipão tá arrependido da convocação dele. A gente falou isso da convocação de um. Nossa, então é do jogo. Nós até concordamos isso semana passada, né, André? A gente tá procurando aquele jogador que o Felipão teria arrependido. Tentou dar um migué, mas falei que tá arrependido. Falei que trocaria agora, tal, mas miguezaço do Filipão. Aí pra trocar agora tinha que tirar alguém do time. Aí. André, que hora que é o treinamento amanhã e o último? Para a definição do time. 11h30 da manhã. Certo. Às 11h30 da manhã, aqui na Granja Comaria, aqui nesse campo aqui na nossa frente aqui. E o Felipão, com detalhe, o Felipão não vai acompanhar esse treinamento. Ele vai sair de helicóptero aqui para Belo Horizonte. Por que para Belo Horizonte? Porque lá em Belo Horizonte ele tem que dar entrevista coletiva obrigatória da FIFA. Então ele vai mais cedo, ele e o Rodrigo Paiva. Ele, o Rodrigo Paiva e o Thiago. E a delegação, 2h30 da tarde, às 2h30 da tarde, sai daqui da Granja Comari. A seleção brasileira optou por não treinar em Belo Horizonte, até porque não pode treinar no Mineirão, porque a FIFA pediu para conservar o gramado. Então, ao invés de treinar lá em outro lugar, viajar um dia antes, ir para o hotel, não. Eles querem fazer o último treinamento aqui mesmo, na Granja Comari, no comando do Flávio Murtosa, o auxiliar do Filipão. O treino para definir o time, o homem não dá o treino. André? Não dou conta, não. André? Já está definido. Só se for, né? Já dá o papelinho pro Murtosa, treina esse aqui e pronto, né? A cabeça dele já está, do Felipão, está definido.
E nessa obrigatoriedade da entrevista coletiva é que ele vai levar o Thiago. Porque é o capitão do time. Embora não vai jogar, seja... né? Não vai jogar, mas vai dar entrevista. Isso. Mas vai dar entrevista. É obrigado a ter alguém. Obrigado a ter alguém e já vem sendo um praxe. De antes dos jogos e o Felipão e o Thiago Silva. Apenas para a estreia do primeiro jogo, que foi o Felipão e o Neymar. E não vai ser a primeira vez na Copa não, porque a Holanda também já colocou o De Jong, depois que ele foi inclusive cortado da Copa do Mundo, ele tem participado de entrevista também. No próximo bloco a gente destaca aqui os nossos times. O Goiás jogou ontem, o Atlético também. Vamos destacar também o Vila Nova. E ontem na Serrinha, o Goiás fez jogo-treino contra a Napolina e venceu por 3-0. Um jogo-treino para mostrar serviço. E o time esmeraldino, em 20 minutos, fez 3 gols da Napolina, com Amaral, Lineker de pênalti e Ramon em uma bela arrancada. A partida teve Renan de volta à meta após quase 2 meses. E também recuperados os zagueiros Valmir Lucas e Pedro Henrique. O jogo-treino aqui na Serrinha também serviu para o técnico Ricardo Drubski testar um novo esquema tático com apenas um atacante. Na primeira parte, Assuério como titular. Na segunda, Bruno Mineiro. E esta definição deverá acontecer momentos antes da partida contra o Grêmio, no próximo dia 15. E não é só o meu time que joga assim, vários times pelo mundo afora, seleções têm jogado para a gente aproveitar isso aí. O importante no jogo é que os jogadores consigam fazer as suas funções. Quando você tem uma ideia de jogo, uma maneira de jogar, se os jogadores representam bem as suas funções nos seus setores, o jogo acaba que funciona como um todo. Então é isso que eu espero. Nós temos atacantes muito jovens ali para assumirem o posto agora. Pode até acontecer, mas isso eu tenho que ir sentindo, tenho que ir fazendo o processo natural. Então, por enquanto, eu acho que a equipe se estabiliza mais, joga de uma maneira mais firme, com essa composição, mas pode sofrer também alterações. Terminamos o jogo com 3 atacantes, já terminamos jogos do Campeonato Brasileiro com 3 atacantes, então é por aí. Gostei principalmente da primeira parte, o time controlou muito bem o jogo. Na segunda parte, tanto um time quanto o outro cai, porque são muitas mudanças, né? Eu procuro ainda mudar paulatinamente, né? Vou mudando aos poucos, talvez se perde um pouco essa quebra, né? Mas infelizmente não tem jeito. Agora eu gostei, tem jogadores para entrar aí, que ficaram de fora. Eu acho que foi legal, observei algumas situações que a gente pode precisar usar no campeonato. Foi bom, foi legal. Bom, o time do Goiás que começou ontem com o Renan, o Felipe Macedo, que é zagueiro, na direita, Valmir Lucas, Pedro Henrique Lima, no meio-campo o Amaral com Davi, Ramon, Thiago Real e o Lineker, na frente apenas o Assuério. Assuério machucou, logo entrou o Bruno Mineiro. Essa foi a escalação 3-0 Goiás na Napolina. O Pasquetto, o mais importante que ele colocou aí é exatamente o que tem acontecido, onde uma equipe é uma equipe a partir do momento que todos os jogadores participam e fazem a sua parte, cada um faz o seu. É o que o Enderson Moreira fez do Goiás, que a gente fica aqui, o Goiás, esses jogadores que não são bons, realmente não tem nenhuma assumidade, mas tem uma coisa que chama-se futebol conjunto e cada um fazer a sua parte, que vira o que virou na Copa do Mundo, onde seleções inexpressivas acabam fazendo e se equiparando a um alto nível de futebol. Bom, nessa escalação aqui, Cleison, nós não temos aqui o Esquerdinho, Danilo, que foram titulares, né, naquela boa sequência que o Goiás teve no começo. O zagueiro também lá. O Jackson, né? Não, apesar o que outro ontem, lá, o cabeludinho, o Alex Alves. O Alex Alves. Ontem o Drubski falou que o Jackson é titular do time dele. Titular, né? E nem o Thiago Mendes, né? Thiago Mendes também deve ser. É, aqui deve mudar alguma coisa, né? O Thiago vai entrar na lateral direita, isso é certeza, porque ele já falou que vai contar com o Thiago nessa função. O Jackson ao lado do Pedro Henrique, né? Então, e esse esquema com um jogador na frente, ele até citou essa questão de seleção, Copa do Mundo. Com esse esquema, talvez ele queira fazer um esquema parecido com o do México, né?
Seleção mexicana, seleção que tem muita força no meio campo, com jogadores que batalham muito ali no meio campo e um jogador de referência no ataque. Só que aí, diferentemente do México, um jogador que se movimente um pouco mais, né? Talvez até mais próximo do que vem fazendo também a seleção da Costa Rica, em que pese a Costa Rica tem atuado com 3 zagueiros. Aqui, ó, o Atlético ontem jogou lá em Lusiânia, contra o Lusiânia, que é o campeão do Distrito Federal, empatou por 1-1. Gol do Atlético foi do Marcos Vinícius, volante. O Atlético não tem para o jogo do dia 15 contra o Avaí em Florianópolis o Júnior Viçosa, que está suspenso. Time que treinou ontem, Márcio, Jonas, Arthur Lino e Thiago Feltri, Marcos Vinícius, Wagner Carioca, Luciano Sorriso e Alex Nemetz, André Luiz e Josimar. O Juninho está no departamento médico e o Júnior Viçosa suspenso com 3 amarelos. É basicamente o time que vinha já jogando na Série B, né, Dante? Ele é basicamente, e a gente tem que levar em consideração também, é óbvio que faz muita falta um jogador, aquele que realmente desequilibra ou tática, ou com habilidade no meio de campo, ou com a finalização para o gol. Aquele que marca, o matador. Faz falta, mas hoje está tudo sendo superado com esse negócio de como já estava antes, já estava sendo superado com esse negócio de uma equipe jogar por completo. Aqui, ó, as ausências do Jorginho, né, que está voltando de contusão sentidas. A do Juninho também, o Viçosa não vai poder jogar. Me situa aqui. O menino foi vendido? Fábio Lima? Está sendo vendido. E o Jorginho? O Jorginho está no Atlético, está voltando de contusão. Ele não vai ser vendido, não? Não, ele não. A notícia é que não. O Fábio Lima já foi até liberado para despedir dos parentes e tal, já teria até feito o passaporte. Ele não fica no Atlético, vendendo, não vai ficar, vendendo, ou se não vender, empresta. Mas aí já faz falta, né, Cleiton? Demais. Aí já é o cara que, dele. Por exemplo, é o cara que tá ali para dar o toque diferente do jogo. E pelo jeito o Atlético não vai ter ninguém assim. E não está preocupado com isso. Não tem dinheiro para nada, salários atrasados. Contratou esse Luciano Sorriso aqui, que pensa nem deve ter um grande salário lá. Já reclamaram, contrataram sem ter dinheiro. Aí o Adson disse que, preciso contratar, senão daqui a pouco eu não tenho um time. Então a situação é essa. O Hélio dos Anjos não desmanchou a sala de imprensa lá não, né? Não, lá não tem jeito. Tem que ficar de olho, né? Pra ele não desmanchar a sala de imprensa aí, que depois fica sem, hein? Lá não corre esse risco, o atleta não sei não, fica de olho aí, que ele desmanchou a sala de imprensa do Vila para ficar livre da imprensa. E depois vai embora e fica aí, o povo fica trabalhando aí, fica de olho aí, vocês não dão bobeira com esse cara, não. No Vila, quando ele desmanchou a sala de imprensa, faltou gerência, né? Não, lá no Vila, toda vez faltou gerência, né? Faltou gerência feio. Deixa eu pegar aqui mais algumas mensagens. Bom, Vila Nova não fez nenhum jogo treino, aguarda para amanhã o Júnior Xuxa, o meia, que já jogou no Icasa, e é isso aí. E nem sei se o Vila fará outro jogo treino, porque fez contra o Brasiliense e perdeu. Esse Júnior Xuxa lá no Icasa, ele jogou bem. Jogou. Tem que saber se vai jogar bem no Vila, porque tanto jogador jogando bem em outros lugares, aí chega no Vila, não sei o que acontece, o cara não consegue jogar. Ele é muito habilidoso. Não joga. Isso aqui é, não deixa jogar, Cleiton. Não deixa jogar. É um pinhar em cima, é uma loucura em cima. O cara tem que ir chegando e jogando, e futebol não é assim, né, cara? E ele é muito... O cara tem que ter um grupo. Por isso que o Vila contrata. Os dirigentes não sabem que futebol é conjunto, que tem que ter, aguentar igual o Goiás faz. O Atlético fazia, não está fazendo mais. Ninguém faz como eles fazem, que deixa falar, mas mantém o time para pegar esse prêmio. Por isso que os caras saem daqui e vão jogar futebol no outro lugar e dá certo. André Isaac, ao vivo lá de Teresópolis. Olha o André. Volta pra tela, Dezinho. Tá de luva aí, quantos graus, André? Ele não te avisa, né, André? Ele não te avisa antes. 10 graus mais ou menos a temperatura, 10, 11 graus nesse momento. Pra gente fechar com chave de ouro, com chave de ouro, pega aquele gorro do Michael e coloca na cabeça aí. Você leu meu pensamento, faltando aquele gorrinho, aquele pega aí, rapaz. A Luciana tá aqui, hein? Olha lá, pra Luciana ver. Vai levar uma bronca, hein? Esse é o gorro do Michael, nosso cinegrafista. Faz não, fala pra ele, Luciana. Vai, coloca aí. Depois você coloca no programa nacional também, viu? Ele mudou aquele outro. Que malandro. Aquele gorro que é decorado, como é que chama aqui? Só mostra o gorro do Michael, mostra o gorro do Michael aí. O gorro do Michael? É esse aqui. Põe ele, André. Parece aquele cara. Parece o chapéu do Chaves. Mas o gorro do Michael ele é muito bom, que ele tem uma proteção aqui lateral para... Não, tá na moda, o pessoal usa muito aqui. Usa, o Chaves usa. É estranho, às vezes é estranho pro pessoal aí, mas as pessoas usam muito o gorro e com bordados e tal, é legal. E a Luciana aprova. André, você continua aí pro Nacional, um abraço.
Continua pro Nacional e vocês ficam aí com as imagens da Granja Comari. Falou, moçada, um abraço. Valeu.